atinge cerca de 75% das pessoas, mesmo pessoas muito cultas. Então, no exato momento em que está diante da plateia, detona vários gatilhos, não apenas o gatilho do que ela vai apresentar, mas a plateia dá sinais. Alguém bocejando, alguém distraído, alguém vendo o celular, detona vários gatilhos, abre janelas, se abrir janelas killers, como você disse, traumáticas, que tem o medo de falhar, o medo de não estar correspondendo às expectativas e assim por diante, não apenas se produz pensamento, mas o pensamento, ele arrasta a emoção. O princípio de arrasto do que é virtual para o emocional é que faz com que nós criemos os cárceres mentais. Se eu apenas pensasse no futuro, mas não desse crédito ao pensamento, eu não sofreria pelo futuro. Mas se eu der credibilidade autógena, o princípio da credibilidade autógena é o princípio do arrasto da emoção. E tivemos a COP30 agora, não tivemos recentemente? O mais complexo planeta. Na COP30 se falou do aquecimento global, o planeta Terra está sofrendo com uma economia de alto carbono, enfim, estamos nos 15 anos mais quentes desde que nós começamos a registrar. Mas o que não se fala é que o planeta mente, ele está mais poluído, mais asfixiado, mais aquecido do que o planeta Terra. Antes de destruir o planeta Terra, nós destruímos o planeta mente. E honestamente dizendo, nunca conspiramos tanto contra a saúde emocional e o futuro da humanidade. Por quê, doutor? Pelos pensamentos? Pela comparação errada? Onde que a comparação é boa? Ela é boa? A síndrome comparativa é um grande problema. E você não precisa treinar uma mente para se comparar. Espontaneamente, a mente mente. Ninguém pode nos trair, nos ferir. A mente mente. Ou nos asfixiar mais do que a própria mente. Então, por favor, você pode ter inimigos fora de você, pode ter desafetos, pessoas que te decepcionam, mas ninguém vai te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente, se você não aprender a geri-la. E por quê? Um dos fatores é que a construção de pensamentos que nunca foi estudado de maneira sistemática, Freud, Piaget, Vygotsky, Erich Fromm, Bion, se você pegar Kant, Hegel, Descartes, eles estudaram uma série de elementos da psique, da existência, das relações humanas, das relações sociopolíticas, mas não estudaram a essência que nos torna Homo sapiens, o próprio pensamento. E eu te pergunto, o pensamento é virtual ou real? Você que é uma pessoa inteligente, tem mestrado, trabalhou na academia, você é uma pessoa, do ponto de vista da cultura acadêmica, diferenciado. O pensamento é real ou virtual? Joel, o que você acha? O pensamento é real ou virtual? Quando você conversa com a sua esposa, quando um psiquiatra atende um paciente com ataque de pânico, o pensamento é real ou virtual? Quando um pai orienta o filho sobre os seus conflitos, o pensamento é real ou virtual? Ele é criado. O pensamento é criado. Então, nesse contexto, o pensamento ele é virtual. Mas é a minha percepção, ele é real dentro do meu mundo. Então vamos lá. Recentemente eu dei uma conferência para mestres e doutores em psicologia. Eu fiz essa pergunta. E aí? Eles não sabiam responder. Mas também é um nozinho também, né? E está na essência do que somos. Por exemplo, quando você é um especialista em diversas atividades humanas, em destaque hoje nas relações humanas, e também é um especialista na área de educação física. Quando uma pessoa come uma porção de pães, ele comeu carboidrato em tese ou proteína? Carboidrato. Porque nós estudamos. Todo mundo sabe que quando você come pães, você comeu carboidrato em tese. Porque foi estudado. Mas infelizmente não foi estudado a natureza, os tipos e o processo de construção de pensamentos. E isso foi um lapso nas ciências enorme, inclusive que impediu de desenvolvermos ferramentas para protegermos a mente, para prevenirmos transtornos emocionais. Uma em cada 2 pessoas, mais de 4 bilhões de seres humanos, tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Nem 1% vai se tratar. Uma em cada 2 pessoas é um número absurdo. Só que isso era antes da pandemia. Depois da pandemia, pioramos o quadro.
E se nós não entendemos a última fronteira da ciência, que é o pensamento, porque tudo é pensamento. Você não ama, inclusive, sem o pensamento, porque você não identifica o objeto do amor. Você não produz podcast se você não usar o pensamento. O cientista não produz conhecimento se não usar o pensamento. O pensamento é a matriz e a matrix de tudo. Só que qual a natureza do pensamento? Ele é real ou virtual? Quando um pai critica um filho, o pensamento é real ou virtual? Quando casais discutem, essa é a grande tese. Eu descobri que o pensamento, ele é imaterial, ele é virtual, ele nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Eu posso produzir milhões de pensamentos sobre esse objeto e a água, mas nunca incorporarei a realidade do objeto pensado. Eu posso tratar de centenas ou milhares de pessoas nos mais diversos dramas emocionais, mas entre eu e o paciente há um anti-espaço insuperável. E eu só consigo me aproximar dele se eu esvazio da minha teoria, do meu ego, da minha necessidade neurótica de intervir. Se um pai não se esvazia, ele está discutindo com o filho, falando dele. Eu dou muitas conferências para magistrados, Associação de Juízes do Brasil. Eu abordo que um juiz diante de um réu, se não se esvazia de si mesmo, ele pode estar interferindo no processo de julgamento, falando dele mesmo e não apenas entendendo e interpretando as nuances do réu. Isso nunca foi estudado. Então, se nós não entendemos que o pensamento é virtual, nós vamos elevar o tom de voz, porque acreditamos que o pensamento é real. Nós vamos criticar demais os outros. Por exemplo, quem critica 2 vezes é um pouco chato. 3 vezes é o que é. Critica a mesma coisa. O que você acha? É reclamão. É um cara muito chato, é um reclamão. E 4 vezes ou mais. Nossa, é insuportável. É isso. Ontem eu dei conferência para 2.000 mulheres e eu perguntei quem é que critica 4 vezes ou mais ou é insuportável. Quase todas. Levantaram a mão. Exatamente. Tipo, eu. Bom, por que nós repetimos a mesma correção? Porque acreditamos que o pensamento é um bisturi real. Ele pode mudar a matrix ou a memória das pessoas, pode mudar a emocionalidade, a angústia, a teimosia, a impulsividade. E nós não conseguimos mudar. Por isso, uma das ferramentas mais importantes que deriva dessa compreensão complexa é que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Opa! Ou a gente é naturalmente um apontador de falhas? É naturalmente. Você não precisa aprender. Isso é histórico, isso é ontológico. Ontologia, nós falamos que é o estudo da natureza do ser, da essência, da existência. Ao longo da nossa história, nós fomos apontadores de falhas, porque acreditamos que o pensamento, que é um instrumento da nossa intelectualidade, que nós usamos todos os dias para viver, andar, respirar, ele é real, mas não é real, o pensamento é virtual. Então nós temos que aprender a economizar discussões, atritos, capacidade de mudar o outro. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos provocá-los para que eles mesmos se mudem. Quando você muda a era do apontamento de falhas e os pais começam a observar pequenos comportamentos dos seus filhos dignos de ser aplaudidos e começam a dizer: sim, você é incrível, você é demais. Ou executivos e colaboradores começam a observar pequenos comportamentos dos seus liderados e ao invés de ser um criticista, ele começa a ser alguém que gera emocionalidade. Porque uma das características mais complexas é que temos uma intelectualidade que é virtual e uma emocionalidade. Eu te pergunto, eu nem vou descrever, a emoção é real ou virtual? A emoção? Bom, você veio para me entrevistar e eu tô te entrevistando. Mas eu adorei, é porque eu já entendi o teu jeitão. A emoção, ela é virtual. Quando você sente mesmo? Eu sinto, então ela é real. Ela é real. Mas olha só, o pensamento, ele é virtual, mas o pensamento, ele não é ele é reflexo de um estímulo, não é? Do ambiente. Detona o gatilho, abre janelas lights ou quilhos ou neutras, arquivos mentais, e você acessa milhares de informações para produzir as cadeias de pensamento. Os estímulos, de fato, representam a mola propulsora da construção de pensamento. Exemplo, estímulos externos e internos. Vou subir para falar para 200 pessoas. Tenho que subir, fazer uma apresentação, defender um TCC.
fazer apresentação para uma equipe, a grande parte das pessoas ficam muito nervosas. Aquele estímulo provoca uma janela nela, que pode ser light ou killer, certo? Exatamente. E é o pensamento que determina isso, né? Então aquele frio na barriga pode ser, meu Deus do céu, um monte de gente que eu vou falar, minha boca tá seca, não vai dar, meu Deus, tô nervoso. Ou pode ser, uau. Então você é impressionante. Você, de maneira inteligente, abordou os dois mundos que constituem a mente humana. A intelectualidade, que é virtual, que não tem dor, não tem angústia, é imaterial. Não tem ansiedade, ela em tese, não tem desespero, angústia, não tem humor depressivo, não tem alegria, não tem prazer. A intelectualidade é um mundo fluido. Nós produzimos milhares de pensamentos por dia, porque na esfera da virtualidade somos deuses que constroem com fluidez e uma criatividade surpreendente. Cada ser humano, mesmo aquele que não frequentou uma universidade ou fez o stricto sensu, mestrado ou doutorado, ele tem uma criatividade tão ou maior do que qualquer cineasta de Hollywood. Você não precisa assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Exato. Basta você dar liberdade para a sua própria mente. Atinge cerca de 75% das pessoas, mesmo pessoas muito cultas. Então, no exato momento em que está diante da plateia, detona vários gatilhos, não apenas o gatilho do que ela vai apresentar, mas a plateia dá sinais. Alguém bocejando, alguém distraído, vendo o celular, detona vários gatilhos, abre janelas. Se abrir janelas killers, como você disse, traumáticas, que têm o medo de falhar, o medo de não estar correspondendo às expectativas e assim por diante, não apenas se produz pensamento, mas o pensamento, ele arrasta a emoção. O princípio de arrasto do que é virtual para o emocional é que faz com que nós criemos os cárceres mentais. Se eu apenas pensasse no futuro, mas não desse crédito ao pensamento, eu não sofreria pelo futuro. Mas se eu der credibilidade autógena, o princípio da credibilidade autógena é o princípio do arrasto da emoção. E nesse exato momento, há milhões de pessoas perdendo o sentido de vida, querendo morrer. Exato. Por quê? O pensamento é virtual, é estéreo, mas a credibilidade que eu dou para os pensamentos, de que eu não tenho valor, que eu não sou importante, que eu não sou alguém inteligente, capaz de impactar, essa credibilidade se torna a mesma credibilidade, entre aspas, metaforicamente dizendo, que você acredita que tem dinheiro no banco, ou você acredita que tem bens lá. Enfim, se você tem reservas no banco e acredita, você está seguro. Se você não acredita, você corre para o banco. Milhares de pessoas correm para o sistema financeiro, ele quebra, é um crédito. Então é fiduciário. Sim. Também na mente humana há um sistema de credibilidade que pode levar um ser humano a ser encarcerado, aprisionado, asfixiado, ou um ser humano livre, protagonista do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e filosófico, inclusive. Quanto que a criação, paternidade, maternidade, pais, professores, líderes religiosos, pessoas que exercem autoridade na vida das pessoas, quanto que essa história de vida influencia nessas janelas, nessa significância? Influencia mais do que nós imaginamos, porque o ambiente em que estou, o ambiente social, ele todo dia estimula um fenômeno inconsciente, que também eu tive o privilégio de descobrir e descrever. Bom, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre a teoria da inteligência multifocal antes de publicar meu primeiro livro. Tá. Então, os meus mais de 80 livros, eles estão baseados numa teoria complexa que aborda essa última fronteira da ciência. Que daqui a pouco você vai na multifocal, tá? Você explica um pouquinho o que é pra turma. Tá. Explico, tá? E então, um dos fenômenos que eu descobri e descrevi é que ele é o responsável pela nossa biografia, pela nossa história. Uma pessoa pode negar o seu passado, negar as pessoas que amou, que contribuíram com ele, negar os seus amigos, mas ela nunca pode negar até Deus, mas ela nunca pode negar a sua história, porque a sua história, seja ela tensa ou tranquila, seja ela asfixiante ou libertadora, ela é registrada automática e involuntariamente, independente do eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a autonomia. Há um fenômeno inconsciente e implacável que eu o chamei de fenômeno RAM,
registro automático da memória. E tudo aquilo que tem alto volume emocional, se tem dor, ansiedade, angústia, rejeições, o fenômeno RAM, registro automático da memória, o biógrafo do cérebro vai registrar de maneira privilegiada. Então, cuidar do que nós pensamos e cuidar do arrasto da emoção, do crédito que nós damos aos pensamentos, é cuidar da nossa vida, da nossa história, da nossa saúde mental, da nossa liberdade. Mas infelizmente, Harvard não ensina nada sobre isso. Cambridge, Oxford, MIT, a Universidade de Pequim, de Tóquio. Os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, na área de psicologia, na área de biologia, na área de medicina, eles não aprenderam nada sobre esses fenômenos. Mas como? Você não aprendeu que você tem um eu que tem que gerir a sua emoção? Se você tem que impugnar pensamentos perturbadores e emoções tensas nos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. Então, como é que você vai preservar o planeta mente se o teu eu não é um bom executivo da única empresa que não pode falir, não é um bom diretor do script, da única peça que você tem que dirigi-la porque ela é a única que é sua, ou um piloto da aeronave mental, da sua aeronave, para que você possa ter planos de voos adequados? 5 segundos, doutor. 5 segundos é a brecha? É a brecha. É a janela. Se não registras e não se deleta. Você nunca deleta teus medos, nunca deleta tuas angústias, nunca deleta teus traumas. Você só pode reeditá-los. Você enxertar novas experiências no locus das janelas traumáticas ou quilhas, ou então construir janelas lights paralelas ao redor do núcleo traumático.